Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal do professor Wesley Martins. E no vídeo de hoje nós traremos uma breve explicação sobre função do primeiro grau. Como foi dito em sala de aula para vocês, a função polinomial do primeiro grau, função afim, função do primeiro grau, ela tem a forma ax mais b, que também nós podemos representar como y igual a ax mais b, onde esse x é a variável independente, o y é a variável dependente, o a é o coeficiente angular da reta, né, a inclinação da reta, e o b é o coeficiente linear. Aqui estão alguns exemplos que falam sobre a função afim. Então, vamos observar o seguinte, no exemplo de número 1, né, que diz que em um táxi cobra-se R$ 4,00 pela bandeirada e mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. A gente poderia representar isso na forma de função como sendo f de x, que é a mesma coisa que y. O valor da bandeirada é um valor fixo, já foi falado, mencionado isso em sala de aula. Seria R$ 4,00, né, fixo, ele não vai depender da quantidade de quilômetros rodados. Mais o valor por quilômetro rodado, que seria de 2,50. Então, eu tenho 2,50x. Assim, eu formaria a minha função do primeiro grau. No outro exemplo, ele diz que o salário do vendedor é composto por R$ 500, aqui está $500. Bora lá, tá $500, faltou o R. Mais 3% de comissão sobre tudo que ele vender. Então, para a gente representar o salário dele, vou botar S de X, que é o salário. Ele teria R$ 500 fixos, que seria o coeficiente linear, mais um valor de 3%. Se a gente transformar 3% em número decimal, é dividir 3 por 1000, e vai dar 3%, desculpa, e vai dar 0,03. Esse valor iria multiplicar o que ele ganha, né? O que ele vende. No caso, é um valor x. Então, ficaria SX igual a 500 mais 0,03x. O preço do tomate em um supermercado é R$ 5,80 por quilo. Como é que eu poderia representar isso na forma de função? Px, certo? Seria o valor de 5,80, 5,8 vezes x. Porque se eu compro 1 kg de tomate, eu vou pagar 5,80. Se eu compro 2 kg, 11,60 e assim por diante. Por fim, nós temos aqui um outro exemplo, que ele fala o seguinte. Um tanque ele possui 20.000 litros e está completamente cheio quando começa a ser esvaziado a uma vazão de 500 litros por minuto. Então, a gente quer saber o volume, né? V de x. Nesse caso, a gente tem um volume total que são 2.000 litros e a cada minuto ele está perdendo 500 ml. Então, se ele está perdendo, a gente está trabalhando aqui com uma subtração. Então, vai ficar menos 500x, porque x seria a quantidade de minutos, né, que esse tanque está esvaziando. Eu trouxe 3 questões para a gente trabalhar um pouquinho essa lei de formação da função. Coisa bem simples mesmo. A primeira questão diz o seguinte. Uma loja que aluga ferramentas, ela costuma cobrar o aluguel de suas mercadorias de acordo com a tabela abaixo. Aqui está dizendo na tabela, pessoal, a quantidade de dias. 1, 2, 3, 4 e 5 dias. E aqui está dizendo a taxa fixa. Independente da quantidade de dias que eu for alugar, eu vou pagar uma taxa fixa de R$ 12. Seria mais ou menos uma taxa para manutenção, uma taxa para limpeza. Só que a diária, se for um dia é R$ 6,50, se for 2 dias é R$ 13, 3 dias R$ 19,50, 4 dias são 26 e 5 dias R$ 32,50.
o que é que eu estou observando aqui? Que de um dia para o outro está aumentando R$ 6,50. Então, é justamente o valor da diária. Então, a diária custa aí R$ 6,50. Está pedindo para a gente escrever a lei de formação da função que melhor representa o preço, né? A situação acima. Então, o preço, P de X, tá bom? É igual. Qual é aquele valor que a gente paga uma vez e não depende da quantidade de dias? Não seria taxa fixa? 12. Ok? Então, independente se eu alugar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 dias, eu iria pagar esse valor de R$ 12. Só que esse valor de 12 é somado ao valor que a gente vai pagar por dia que iremos utilizar a ferramenta, que nesse caso nós vimos que é R$ 6,50. Aí você pode botar 6,5 ou 6,50 vezes x, onde x é o número de dias. Então a função aí seria px igual a 12 mais 6x, que também poderia aparecer, se fosse uma questão de múltipla escolha, né? Poderia aparecer uma situação assim, né? 6,5x mais 12. Estaria correto, né? Essa troca aí não interferiria em nada no resultado final. Na atividade 2, está dizendo o seguinte, é uma questão do Enem de 2008. A figura abaixo, ela representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de julho de 2008. Se MX é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que X é o número de dias em atraso, então eu quero saber qual é a fórmula. Então eu já sei que MX é o valor da mensalidade que eu vou pagar em função de X dias em atraso. Aí eu tô olhando aqui, ó, Banco SA, pagável em qualquer agência, no dia 30/6, data do documento 2/6. Qual é o valor do documento? R$ 500. O valor do documento é R$ 500. Ok? Aí as instruções. Observação. No caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R$ 10 mais 40 centavos por dia. E agora, como é que eu faço? Pessoal, de toda forma, eu vou ter que pagar os R$ 500, que é o valor da mensalidade. Eu não vou ter para onde correr, vou ter que pagar os 500. Só que se eu pagar com um dia de atraso, eu vou ter que pagar o quê? A multa. Essa multa é de quanto? R$ 10. É fixa, não muda. Se eu demorar um dia, 2, 3, 4, 5, 30 dias, eu vou pagar essa multa. Só que eu vou pagar, além da multa e da mensalidade, os juros. De quanto? De 40 centavos. Certo? 40 centavos. Então, 40 centavos eu vou ter que transformar aqui para real, que vai dar 0,4. E esse valor vai depender do número de dias, porque se eu atrasar um dia eu vou pagar 40 centavos de juros, se eu atrasar 2 dias são 80, 3 dias R$ 1,20, né? 4 dias R$ 1,60. Então eu tenho aqui que MX, que é a mensalidade, é 510, que é o valor da mensalidade mais a multa, certo? Mais 0,4x. Então a resposta correta para mim aqui seria, no caso, a letra C. Ok? Vamos para a próxima e última questão. É uma questão do SAEP, certo? Para quem é terceiro ano, para quem é do segundo ano, vocês vão estar fazendo esse ano de 2025 ou no ano de 2023 a avaliação do SAEP, né? E esse tipo de questão é muito comum cair nas provas e uma questão fácil de resolução. Ela diz o seguinte: uma empresa de arquitetura paga o salário de seus funcionários de acordo com a função apresentada no quadro abaixo. Qual seria essa função? Y igual a 2.230 mais 1.100x.
Nessa função, o Y ele representa o salário mensal pago pela empresa de arquitetura ao profissional e X representa o número de projetos desse funcionário que foram aprovados no mês. Aí eu pergunto, qual foi o salário de um profissional que teve 4 dos seus projetos aprovados? Então, nesse mês, o profissional que recebe através dessa função, ele teve apenas 4 projetos aprovados. Como eu já vi anteriormente, eu sei que X é o número de projetos aprovados. Então, eu só vou substituir aqui X por 4. E eu vou resolver aqui, ó. Primeiro eu vou multiplicar 1.100 vezes 4, que dá 4.400. E depois é só somar o 2.230 com o 4.400 e vai dar 6.630. Então o salário desse profissional seria um valor de R$ 6.630 pelos 4 projetos aprovados. Se ele tivesse menos projetos aprovados, o salário dele seria menor. Se ele tivesse mais projetos aprovados, o salário seria muito maior. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Até a próxima. Tchau, tchau.